Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo Leal. Hoje eu estou vindo aqui com esse vídeo fazer um convite especial para todos vocês. É o lançamento do meu mais novo curso focado para advocacia especializada em direito do consumidor. Esse curso tem como propósito aí auxiliar advogados, especialmente advogados em início de carreira, jovens advogados que estejam ainda procurando um âmbito da advocacia para abraçar, para chamar de seu, ou então advogados até com mais tempo de estrada, mas que não estejam aí tão seguros da advocacia, estejam um pouco desgostosos, né, estejam aí com dificuldade de conseguir clientes, de se solidificar no mercado. Este curso se volta especialmente para você. E aqui a gente quer mostrar para toda a advocacia que venha fazer o curso as vantagens de atuar na área do direito do consumidor e quais são os elementos principais que essa advocacia especializada precisa ter. Tá? Esse é um curso que vai ser bastante completo, a gente vai nesse vídeo aqui explicar, né, todos os elementos que vão ser trabalhados no curso. Eu convido você a conhecer essa ideia, conhecer esse projeto, né, e nos acompanhar aí para também pegar as informações, as questões que nós trouxermos constantemente nos nossos canais, redes sociais e mecanismos de comunicação. Vamos nessa! Então, a primeira coisa que eu queria explicar, pessoal, são os objetivos. Quais são os objetivos que a gente teve e que a gente tem no momento em que idealizou esse projeto, que iniciou esse projeto, que está desenvolvendo, né, esse curso e outras atividades também relacionadas com isso. E para que a gente entenda esses objetivos, eu vou fazer assim uma pequena digressão sobre a própria questão do direito do consumidor. Como eu já disse, meu nome é Leonardo, eu sou professor, mas especialmente para você que não me conhece, eu queria destacar que a minha relação com o direito do consumidor é uma relação muito íntima, profunda e que tem início há um certo tempo, né? Há bastante tempo, na verdade. Eu tive essa predileção pelo direito do consumidor já desde a época de aluno da graduação. Quando aluno da graduação, eu tive a oportunidade de estagiar em um escritório de advocacia, né, que se voltava especialmente para as relações de consumo, advogando para fornecedores. Tive a oportunidade de cursar a disciplina de Direito do Consumidor e foi seguramente a disciplina que eu mais gostei, com a qual eu mais me identifiquei durante todo o curso. E ainda na graduação também desenvolvi atividades de monitoria na área de Direito do Consumidor, atividades de extensão, trabalho voluntário também relacionado a Direito do Consumidor e ainda iniciação científica, né, com pesquisas relacionadas e voltadas para o direito do consumidor. Depois que eu me formei, eu já vim aí com 12 anos de advocacia. Nesses 12 anos de advocacia, eu sempre atuei de forma especializada nas relações de consumo, advogando tanto para consumidores quanto para fornecedores. Paralelamente a isso, também tem desenvolvido no âmbito da pesquisa, tive a oportunidade de cursar mestrado e doutorado, e nas pesquisas do mestrado e do doutorado também foram pesquisas voltadas para o direito do consumidor e tive a condição e o desafio, né, de ser professor, de lecionar para alunos de direito e desde que eu comecei a lecionar há 11 anos, a disciplina que eu sempre mantive no meu quadro de disciplinas como docente de ensino superior em direito é a disciplina de direito do consumidor. Então sempre permaneci como professor de direito do consumidor. E aí ao longo dessa caminhada, que já vai com um pouco menos, um pouco mais, na faixa dos 15 anos de caminhada, ao longo dessa caminhada no direito do consumidor, eu sempre me deparei com algumas pessoas que afirmavam ou me questionavam algo nesse sentido que eu vou indicar aqui nesse slide. Direito do consumidor é fácil? Algumas pessoas questionam, eu acho que o direito do consumidor é fácil, é difícil, qual a sua opinião sobre isso? Outras pessoas chegam a afirmar categoricamente, não, o direito do consumidor é muito fácil, o direito do consumidor é muito simples, o direito do consumidor é basicamente intuitivo. Eu sempre que me deparo com essas afirmações ou com questionamentos dessa natureza, eu devolvo a provocação, eu pergunto o que a pessoa acha ou pergunto por que ela está afirmando aquilo. Porque afinal de contas, você que está assistindo, você acha o direito do consumidor fácil? Você tem tranquilidade com o direito do consumidor? Você nunca teve um problema que lhe deixou na dúvida na área das relações de consumo? Você que já advoga na área, alguma vez você já teve um revés judicial, uma decisão desfavorável, negativa de tutela de urgência, ou negativa de inversão do uso da prova, um julgamento desfavorável que lhe surpreendeu? Você que é estudante de direito na sua instituição,
Você cursou a disciplina de Direito do Consumidor, cursou bem? Ela era uma disciplina obrigatória? Era uma disciplina optativa? Foi oferecida no formato presencial? Foi oferecida no formato à distância? Você realmente estudou essa matéria? Isso são reflexões importantes, porque muitas vezes, talvez até se escolham nesse argumento, as pessoas desprestigiam o direito do consumidor. Elas deixam de se dedicar a essa matéria, elas não estudam essa matéria adequadamente. E isso repercute em quê? Em problemas futuros. Dificuldade para acertar as questões de direito do consumidor no exame de ordem, desempenho ruim em direito do consumidor também em questões de concurso público, porque em muitas carreiras a matéria é cobrada, e também a advocacia. A advocacia comete muitos equívocos, que deixa de utilizar muitos recursos que o direito do consumidor oferece. E isso tudo está relacionado, no meu entendimento, à falta de dedicação no estudo, no preparo, na organização para atuar nessa área específica do direito do consumidor. E aí, por esta razão, além de outras, eu resolvi dar início a esse projeto. E aí, para a gente responder esse questionamento, seguir adiante com essa questão, será que o direito do consumidor é fácil ou não? Eu trago aqui algumas reflexões importantes. Primeiro, eu queria destacar alguns aspectos positivos, sim, que eu mesmo reputo positivos no estudo e na aplicação do direito do consumidor. É muito bom trabalhar com o direito do consumidor. E algumas das coisas que fazem ser muito bom, muito positivo trabalhar com o direito do consumidor, eu destaquei aqui. Entre elas eu vou aqui elencar. Primeiro, um fato relevantíssimo. Todos somos consumidores e, por óbvio, todos temos experiência concreta com atos de consumo. É invariável. Todos somos consumidores. No nosso modelo capitalista, para atingir os bens dos quais necessitamos, temos que exercer atos de consumo. Nós exercemos atos de consumo todos os dias, ou dando continuidade a uma aquisição, a uma contratação que já foi feita, ou adquirindo e contratando coisas novas. O fato é que, invariavelmente, eu sempre estarei realizando, participando de atos e de relações de consumo. Isso faz com que, para um advogado especializado nessa área, o seu potencial de cliente seja enorme. Porque, primeiro, ele pode advogar para toda a massa de pessoas que é consumidora, como também ele vai poder oferecer uma defesa qualificada, uma orientação jurídica qualificada para a grande quantidade de empresas e fornecedores que atuam no mercado. Então, você trabalha nas duas vertentes, você tem condições de atender aí as duas vertentes que vão ter um grande chamariz, um grande número de demandas, reclamações, problemas a serem resolvidos. Essa é uma área, então, a área do direito do consumidor, uma área que merece atenção, especialmente pelo seu grande potencial de clientes que existe por si só. E esse fator também é positivo porque dá uma legitimidade maior ao estudo dessa matéria, uma legitimidade maior ao estudo desse direito. Afinal de contas, quando nós fazemos o consumo, quando nós exercemos atos de consumo e enfrentamos problemas, ou nós mesmos, diante de problemas pessoais, ou então a questão com o familiar, ou então a questão com um amigo, ou então a questão que a gente toma conhecimento, o fato é que esse dia a dia, esse empirismo constante, faz com que a gente perceba ali sempre os problemas mais comuns dentro do direito do consumidor e tenha mesmo que meio uma tendência, uma análise previamente ali estabelecida para entender em que sentido a resolução deverá se encaminhar. Então tem uma alta demanda e um grande potencial para novos clientes, como a gente está aqui. A redação do CDC que ela é muito bem estruturada, o CDC é muito bem conduzido, muito bem feito, foi elaborado logo depois da chegada da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, foi o primeiro código posterior à Constituição, feito por uma comissão de juristas de alta qualidade, que elaborou o seu texto, e não por acaso, o direito do consumidor é referência nacional e internacional em termos normativos. Portanto, é uma lei muito boa de se trabalhar. Um outro aspecto positivo é que esta lei tem um viés principiológico. O que significa dizer que ela tem um viés principiológico? Significa dizer que esta lei ela vai trazer no seu conteúdo os princípios norteadores do direito do consumidor. Então, eu não preciso de um exercício muito diversificado, muito complexo de interpretação, de estudo, de absorção doutrinária para entender os princípios do direito do consumidor. Não. Eles já estão lá positivados, eles estão lá colocados na própria norma. Isso facilita a interpretação e a aplicação da lei.
Porque na hora que eu vejo um comando normativo, eu posso relacionar aquele comando normativo com um princípio que está estabelecido no próprio código, que está estabelecido no próprio CDC. Sempre presente em campanhas de orientação e conscientização. Sim, é inclusive princípio do direito do consumidor esse dever do Estado de orientar e conscientizar consumidores e fornecedores quanto a seus direitos e deveres. E por isso nós nos deparamos com constantes campanhas de conscientização, constantes campanhas de orientação, campanhas essas muitas vezes bem produzidas, né, que contribuem significativamente para a construção de uma cultura efetiva do direito do consumidor, uma cultura efetiva da defesa dos consumidores. Nós vamos nos encaminhando aí para 30 anos de existência do Código, agora em setembro, o Código completando 30 anos de existência, e nesses 30 anos, muito já se avançou, mas ainda há muito que se avançar, né? ainda há muito desconhecimento da lei, tanto entre aqueles que são da área do direito, como também na sociedade em geral. O grande objetivo da lei é que ela seja conhecida, que ela seja aplicada espontaneamente pelas pessoas envolvidas aí nas relações de consumo, tanto consumidores quanto fornecedores. E quanto mais as pessoas se conscientizam, mais elas buscam os seus direitos. Portanto, bom para a advocacia, porque elas vão precisar contratar bons advogados, advogados especializados, para reivindicar a defesa dos seus direitos. Em muitos casos é possível utilizar a lógica e o bom senso na solução das questões, não tenha dúvida. A lógica e o bom senso resolvem grande parte dos problemas do direito do consumidor, mas não todos, né? Naturalmente não todos. Tem coisa que vai ter um elemento aí mais complexo, que vai demandar aí uma atuação mais consistente, até porque muitas vezes o fornecedor vai oferecer resistência. Mesmo podendo ele próprio ali aplicar o bom senso para resolver, ele vai oferecer resistência, ele não vai querer resolver o problema de maneira espontânea, de maneira tranquila, o que demandará a busca pelas vias administrativas ou judiciais. O que sempre poderá ser feito e poderá ser feito de forma mais adequada e mais qualificada se o consumidor estiver orientado por um bom advogado, um advogado especializado no assunto. Mas como nem tudo é só coisa boa, nem tudo são só os aspectos positivos, eu também trago aqui alguns aspectos negativos do estudo de aplicação do direito do consumidor. Primeira coisa, incompletude das normas. Eu não me basto pelo código ou pelo restante da legislação vigente. Eu preciso complementar com doutrina e jurisprudência. O direito do consumidor reclama muito isso. É preciso destacar, o direito do consumidor é relativamente novo, né? Tem 30 anos de existência oficial aqui no Brasil, a partir da Lei 8.078, se a gente botar, né, da previsão constitucional, 32 anos de existência, né, completar aí 32 anos de inserção no nosso ordenamento jurídico. Ele reclama muito essa complementação da doutrina, principalmente para o seu viés mais teórico, né, suas discussões de cunho mais teórico. Reclama muito os entendimentos jurisprudenciais, especialmente os entendimentos jurisprudenciais do STJ, que é o tribunal responsável pela interpretação da legislação federal e pela unificação da jurisprudência nacional. Então, o advogado tem que estar acompanhando o desenvolvimento doutrinário e acompanhando também os diferentes formatos e delimitações de precedentes jurisprudenciais, para que ele saiba como se portar e como estabelecer a melhor estratégia na defesa dos interesses do seu cliente. A ausência de uniformização de entendimento dos tribunais. Sim, isso se dá principalmente em razão da vastidão do Poder Judiciário brasileiro. Você tem tribunais em todos os estados, você vai ter os tribunais regionais federais, STJ, STF, além dos juízos de primeiro grau espalhados aí em diversas comarcas, seções judiciárias, o que estabelece uma possibilidade gigantesca, né, de tipos diferentes de entendimentos, de formações de juízos de maneira completamente oposta. O advogado deve estar preparado para lidar com isso, para trabalhar com essa diversificação, mas isso também é um aspecto negativo. Tendência do STJ e STF contrária ao consumidor em alguns aspectos, ou seja, nem tudo é um mar de rosas, nem tudo é uma tranquilidade, nem sempre o consumidor vai ter ali o seu direito garantido ou vai ter um entendimento jurisprudencial a seu favor, especialmente do STF e do STJ, como eles estabelecem entendimentos que devem ser os entendimentos de referência, os entendimentos de padrão.
esses são os mais importantes de serem acompanhados e serem combatidos também quando eles estiverem em detrimento, em prejuízo do consumidor. Mas aí o advogado precisa ter este conhecimento. No direito do consumidor, muitos casos envolvem baixo custo, o que gera dificuldade para o advogado oferecer honorários compatíveis com o trabalho. Esse talvez seja um dos pontos mais negativos da advocacia especializada em direito do consumidor, porque ao mesmo tempo que eu tenho um potencial enorme de clientes, eu tenho muitas vezes uma dificuldade de cobrar esses clientes adequadamente, porque grande parte desses problemas envolvem pequenas cifras, pequenos valores. E é por isso que eu sempre oriento colegas advogados e alunos e ex-alunos a, quando atuarem no direito do consumidor, produzirem um portfólio de serviços mais diversificado. Eu não preciso atuar só na esfera judicial, e cada vez mais o mercado de consumo reclama justamente isso. O bom advogado de direito do consumidor, ele atua já perante o fornecedor, na negociação. Ele negocia com o fornecedor em nome do consumidor. Atua também na esfera administrativa, acompanhando os procedimentos administrativos, reclamações perante órgãos administrativos, e também atua na esfera judicial. Então, quando eu diversifico, quando eu ofereço um leque de opções, eu consigo estabelecer uma cobrança de honorários mais compatível com a complexidade do trabalho e do problema que está sendo enfrentado ali em cada situação. Por isso que a recomendação vai nesse sentido. E no curso, a gente aprofunda justamente essa questão. Como você cobrar adequadamente seus honorários, como você se portar corretamente perante o seu cliente. Pouca abertura de fornecedores para a negociação adequada. Sim, isso também é uma realidade. A maior parte dos fornecedores tem um péssimo serviço de atendimento ao consumidor e não oferece uma estrutura adequada para uma conversa franca sobre o problema que está acontecendo ali e um encaminhamento de uma solução. Na maioria das vezes, o serviço de atendimento é terceirizado, são pessoas mal treinadas, são pessoas que, via de regra, sequer conhecem a miúde os detalhes do produto ou do serviço relacionado, né, e que tudo isso dificulta um bom atendimento ao consumidor e um tratamento adequado das demandas e dos problemas ali estabelecidos. E aí, diante de tudo isso que foi dito, pessoal, esses aspectos positivos e negativos, vem esse questionamento aqui de forma mais retórica. Eu preciso estudar direito do consumidor para advogar na área? Não tenha dúvidas, com certeza. Né? Sem dúvidas você precisa estudar e estudar cada vez mais. Tá? Um estudo pormenorizado, detalhado, com atualização constante, acompanhando o desenvolvimento da melhor doutrina e acompanhando o desenvolvimento dos entendimentos jurisprudenciais é que vão fazer a grande diferença na advocacia especializada em direito do consumidor. Tanto aqueles que advogam para consumidores, quanto aqueles que advogam para fornecedores. E aí este curso se volta justamente para isso, né? Auxiliar advogados e advogadas a definirem os caminhos e as estratégias que vão tomar para se posicionarem no mercado jurídico como advogados especializados em direito do consumidor. Fecha.